Gente, e no Supremo Tribunal Federal, uma surpresa esta semana. A sucessão de Luiz Roberto Barroso no STF já gera muita especulação na capital federal. E nós separamos aqui alguns nomes que estão no radar do governo federal. Vamos ver então essa imagem para a gente entender aqui, começando lá da ponta, o ministro Bruno Dantas, que é do Tribunal de Contas da União, mas que também tem um vínculo muito forte dentro do Congresso Nacional. Ele tem esse acesso com os parlamentares e que há um entendimento que seria uma relação otimista, ou seja, não enfrentaria uma resistência numa sabatina dentro do Senado Federal. Ao lado aqui temos o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, aliado virtuoso do presidente Lula, da ex-presidente Dilma Rousseff, e é considerado um nome de confiança. Não somente um nome de confiança entre a ala governista, mas também um nome que acaba sendo um representante de uma ala evangélica, o que nesse momento, num outro cenário eleitoral, numa eventual reeleição do presidente Lula, seria um certo aceno para a ala evangélica também. Só para a gente olhar no retrovisor rapidamente e relembrar que lá no Supremo Tribunal Federal já tem o ministro André Luiz de Mendonça, também é da ala evangélica, indicado do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, Lula, se chegasse ou chegar a indicar Jorge Messias, repetiria esse gesto de Jair Bolsonaro indicando o nome ligado à sua ala, mas também ligada à ala evangélica. Então, nesse momento, Jorge Messias, que inclusive quando foi anunciado essa aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, Jorge Messias estava viajando com Lula, estava no mesmo avião, no mesmo evento. Após isso, ele não conversou mais com jornalistas, não respondeu, não fez nenhuma declaração. Nesse momento, esses nomes que estão aqui, a ideia é o quê? Ficar um pouco mais restrito, aguardar essa movimentação acontecer, mas nos bastidores, é claro que aí sim vem a articulação. Um outro nome, o ex-presidente do Senado Federal, senador do estado de Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, que inclusive está em duas disputas, tanto para assumir a vaga do ministro Luiz Roberto Barroso, quanto também para disputar o governo de Minas Gerais. Ambas as indicações seriam de Lula, ou seja, essa oportunidade que é vista neste momento de chegar com uma força maior em Minas Gerais, seria o nome de Rodrigo, mas também ele é advogado, especialista e é considerado um ótimo nome para indicação ao Supremo Tribunal Federal. Vinícius de Carvalho, que é o ministro da CGU, da Controladoria Geral da União, é um nome também aliado com as ideias do governo e que está dentro da esplanada, está ali ocupando essa função na CGU. Recentemente, inclusive, esteve também na CPMI do INSS fornecendo informações. Então, esses são os nomes até aqui, e o que chama a atenção, eu vou ouvir a nossa analista Jade Carli, que não aparece o nome de nenhuma mulher nesse momento, nessa ala inicial. A gente tem uma outra arte ou são somente essas? Aí na parte final, sim, são os outros dois nomes. São duas mulheres, mas que de arrancada não tem uma força nesse momento nessa articulação. Os quatro nomes, de fato, são esses iniciais. Agora temos aqui o nome da ministra do Superior Tribunal de Justiça, a Daniela Teixeira, e a Verônica Stermer, também ministra do Superior Tribunal Militar. São os dois nomes que aparecem também nessa articulação para tentar emplacar o nome de uma mulher. Agora sim, uma rápida análise. A Maria de Carli estava... Aliás, iria iniciar uma análise antes do intervalo. Eu me senti aqui naqueles jornais que tem que ir para o intervalo rapidamente do a notícia voltou. Agora sim, a gente tem aqui, então, de Carli, sobre os nomes do Supremo Tribunal Federal, que o nome de uma mulher sempre é ventilado, mas quando chega na reta final não consegue, de fato, sentar na cadeira. O que acontece? O discurso de expectativa e realidade está muito distante? Olha, enquanto a gente estava no intervalo, foi bom esse intervalo porque me permitiu dar uma olhada aqui nos dados que eu consegui achar com relação à carreira de advocacia e magistratura. As mulheres já superaram 50% nos cargos da advocacia, porém, isso como advogadas e tudo mais. Só que nos cargos de liderança, elas ainda são minoria.
Seria isso uma coincidência ou uma exclusividade desse cargo, desse tipo de profissão? Na magistratura, esse índice de participação feminina ainda é menor. Magistratura, né, como juízas e afins, cerca de 38% aí são mulheres. Portanto, infelizmente, a gente ainda tem uma discrepância entre a presença de mulheres em cargos de liderança, em cargo de chefia no Brasil. Isso fruto de um longo histórico que a gente sabe muito bem e que eu não vou dar aqui uma aula de história política e social aqui para os nossos ouvintes, porque eles não merecem ouvir isso no sábado. Mas eu, como mulher, só posso lamentar que o primeiro escalão da escolha para a substituição do ministro Barroso não seja uma mulher. Claro, temos aí as preferidas que você mencionou, Bruno, mas elas provavelmente não irão ser as nomeadas definitivas. Tudo indica que vai ser esse primeiro escalão e você pontuou bem os que estão sendo cotados aí com as suas principais características. Acredito que o presidente Lula, ele vai ter que colocar aí na mesa se ele vai optar por um apoiador, um dos seus, aí junto que é, por exemplo, o Messias, né, que a gente destacou que é um fiel ali na balança, ali do PT e do alto escalão do PT, ou alguém mais técnico, que inclusive tem a preferência do próprio STF e dos outros poderes, que é o Pacheco. Lembrando aqui que o Bruno Dantas também tem um trânsito excelente em Brasília, também seria aí um cargo, uma nomeação um pouco mais técnica também. A ver as cenas dos próximos capítulos. Eu só queria destacar uma coisa. Na minha fala anterior, eu disse que a gente acompanha o julgamento do 8 de janeiro como uma novela. E agora a gente acompanha a sucessão do ministro Barroso como um Big Brother. Veja o que se tornou a política brasileira, minha gente. É muito interessante destacar isso.